Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, dia 44 do nosso lindo propósito, 365 dias de oração até o altar. Deus seja louvado. E o tema de hoje é alguém que tem discernimento nas amizades. Glória a Deus que já nos deu a vitória. Nós vamos orar meditando no livro de Provérbios, né? Serão alguns versículos que eu vou ler aqui para os irmãos e para quem quiser uma edificação ainda maior, pega a Bíblia para ler comigo. Vai dando pausa, aprende a exercitar, né? A prática da leitura da Bíblia, folheie a palavra do Senhor, tá bom? Então, Provérbios 13, 20, que diz assim, a palavra do Senhor. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Olha o quão sério é essa decisão de escolhermos quem vai andar ao nosso lado. Esse versículo deixa claro que aquele que anda conosco tem o poder, a capacidade de influenciar no nosso futuro, de influenciar no nosso dia de amanhã, de influenciar nos acontecimentos da nossa vida. Tem gente que é pacífico, mas anda com briguento. E ainda não sendo transformado os seus impulsos, jeito de ser, para ser briguento também, ainda assim toma partido da briga daquele que o causou, porque é seu irmão, é seu amigo e acaba sofrendo danos. Quem nunca ouviu falar de alguém que morreu porque tomou a frente da briga de terceiros, da briga do amigo? Eu já ouvi falar. O amigo continuou vivo, mas ele desceu à sepultura, porque tomou partido. Mas prossigamos ainda na palavra do Senhor. Provérbios 12, 26 diz assim: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Olha aqui, o Senhor nos ensinando mais uma vez a respeito do risco da má companhia. O Senhor nos ensinando a respeito de influência, nos mostrando que aquele que anda conosco é capaz de nos influenciar para o bem ou para o mal. E que se você anda com ímpio, você automaticamente será influenciado para o mal. Seu coração e seus pensamentos se inclinarão para o mal, porque nós somos sim influenciáveis. Você é influenciado pelo que você lê, você é influenciado pelo que você vê na televisão, na internet. Você é influenciado pelo que você ouve. As músicas que você ouve moldam o seu caráter. Você sabia disso? Sabia que dialogar não é só estar ali cara a cara com uma pessoa? Mas a palestra que você ouve, a pregação que você ouve na igreja, a conversa na qual você participa com as pessoas, os livros que você lê, as músicas, enfim, essa infinidade de informações que nos cercam no dia a dia, elas são capazes de nos influenciar. E é por isso que nós temos a obrigação de filtrar. E é por isso que nós vamos orar ao Senhor para que aquela, né, que segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus estiver ao nosso lado, tenha também discernimento nas suas amizades e naquilo que ele e que ela permite influenciá-lo ou influenciá-la. Louvado seja Deus. Muito bem, agora
Vocês vão abrir a Bíblia de vocês lá no livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, que diz assim: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Louvado seja o Senhor. E aqui o Senhor está falando de forma direta. Ele está chamando a atenção para que não sejamos tolos, para que não sejamos ingênuos. Ele está deixando claro que se você anda com uma má influência, você será influenciado malignamente. De novo, aquilo que nós observamos no versículo anterior. Você, ainda que você tenha uma boa educação, ainda que você tenha sido educado com bons princípios, se você anda com uma pessoa errada, com uma pessoa que dá conselhos errados, com alguém que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Às vezes a pessoa fala algo supostamente coerente, mas é uma pessoa errada nas suas práticas. E logo mais as palavras tomarão a forma das práticas da pessoa, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então a pessoa com discurso torto vai entortar você também. E nesse versículo o Senhor está chamando a atenção acerca disso, para que não sejamos ingênuos. Se você anda com fofoqueiro, você vai se tornar fofoqueiro. Se você anda com maldizente, murmurador, um praguejador, você vai se tornar maldizente, murmurador e praguejador também. Olha que sério a situação. Olha a importância de nós termos o discernimento de quem andará conosco. Louvado seja o Senhor. Lá no livro de Salmos, capítulo 1 e versículo 1, o Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Louvado seja o Senhor. Olha como o Senhor está contando para a gente, né, para aquele que medita na palavra dele, que se a gente não anda com o ímpio, com o que vive satisfazendo as vontades da carne, a gente é feliz. Ser bem-aventurado é ser feliz, é ter livramentos do Senhor. O livramento do Senhor acerca daquele que não faz aliança com o ímpio é uma consequência da obediência. Por isso nós buscaremos no Senhor a disposição absoluta em nós e naquela que será conosco, um só corpo, vivendo em um só espírito, uma só carne. Louvado seja Deus. É importante nós termos o discernimento das nossas amizades, orar ao Senhor para que em nossos corações não haja o prazer, o deleite de companhias erradas, o prazer da companhia daquele ou daquela que só fala mal dos outros, que só sabe julgar mal, ou que só sabe desejar mal. Não se engane. Se a pessoa que anda com você vive torcendo pela queda dos outros, não seja ingênua, não seja ingênuo. Está torcendo pela sua queda também. Está torcendo para que o projeto que você compartilhou não dê certo. Está torcendo para que aquilo que você diz que está apresentando a Deus não aconteça. E às vezes você diz que Deus não está te respondendo, não ouve a oração ou coisas do tipo, mas a pessoa que anda com você está fazendo oração contrária, está desejando contrariamente no coração. Às vezes não faz feitiçaria, nem mesmo faz intercessões contrárias, né, satânicas, porque Deus não vai atender. Mas o inimigo, ele vai aproveitar daquela legalidade para tentar destruir você ou a sua bênção, ou coisas do tipo. Então você tem o livramento em não andar com essas pessoas. E a gente sabe das nossas guerras, a gente sabe que
o justo, o eleito do Senhor, está sempre enfrentando batalhas, né? O Senhor, ele é Deus, é poderoso para nos dar a vitória. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas que de todas o Senhor livra. Aleluia. Então, o livramento para nós é certo. Mas a instrução do Espírito Santo é: não ande com o escarnecedor. Porque se você não andar com ele, são sofrimentos a menos. Você será bem-aventurado, você será feliz. Quantas pessoas não desceram à sepultura por andar com gente errada? E isso vale em todos os aspectos da vida. Vocês sabiam que se o indivíduo estiver num carro, pegando carona, né? Ou ele tiver dado carona a alguém que está ali com um pacote indevido, algum produto delituoso, e ali numa blitz da polícia, ele for pego, vocês sabiam que aquele que é inocente, que não tem nada a ver com a história, responde junto? Vocês sabiam disso? É você ver na prática aquilo que o Senhor nos ensina na palavra dele. A Bíblia é a nossa fonte de conhecimento e sabedoria. Você nem precisa ter graduações acadêmicas para se livrar do mal, segundo a palavra do Senhor. Leia, medite dia e noite. O Espírito Santo nos dá o discernimento, nos ensina o caminho, né? Ele nos mostra como devemos andar, porque a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Louvado seja o Senhor. E o último versículo que eu vou ler está também no livro de Provérbios. E diz assim, Provérbios 27, versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Aleluia. Quem nos ama verdadeiramente nos corrige, mas o falso, ele finge afeição. O falso finge que não está vendo o perigo diante dos seus pés. Não está vendo o perigo diante dos seus olhos e que por alguma razão você não consegue enxergar com clareza. O falso vai te dando beijos e te ludibriando, né? Para que você caia. O justo, o amigo verdadeiro, não. Ele vai dizer: olha, meu irmão, olha, minha irmã, faço não. Não faço não, que Deus não se agrada. Ou não ande por esse caminho, não. Tente assim. Olha, isso aí tá errado. Quem sabe vai ser até mais duro com você. Mas é porque quer o seu bem. É porque quer te ver bem, né? Eu me recordo de uma pessoa a quem eu amo muito. Ela compartilhou comigo, né, dores e tal a respeito do companheiro, enfim, e eu dei a ela um conselho que eu raramente dou às pessoas. Não era casada, ela não é casada, ao contrário, né? Estando com alguém que já veio de outros relacionamentos, outros casamentos, eu aconselhei ela: ó, largue, minha amiga, deixe, não tenha medo, não, de solidão. Deus vai prover para você alguém honrado. E por que eu falei isso? Porque eu não queria que lá na frente ela sofresse danos piores, né? E ali eu disse para ela: olha, se tá na casa de Deus e tá agindo assim, é pior do que o ímpio. Porque o ímpio ainda tem chance de você orar, pagar preço e ele se converter. Mas quem está na casa do Senhor e ocupando o cargo é muito pior. Está apostatando, está à beira da apostasia e coisas do tipo. Não tem mais temor. O sangue de Cristo virou água para esse tipo de gente. Então eu fui dura. Eu confrontei o sentimento que ela tinha por ele, né? Aquele sentimento de afeição e coisa do tipo. Mas por quê? Porque eu já estava vendo o perigo. Já estava vendo o que poderia acontecer. Enquanto que uma falsa amiga ia fazer de conta que,
Que sofra. O amigo verdadeiro, ele tem esse poder de te livrar do dano, né? Quem te ama de verdade, ainda que doa naquele momento, são feridas leais, são feridas que vão te edificar, que vão te tornar mais sábio, que vão corrigir o seu caminho, né? O salmista disse: fira-me o justo, porque são feridas movidas pelo amor e pelo zelo do próprio Deus através de alguém. Quando você coloca a pessoa certa do seu lado, você dá lugar a Deus para operar na sua vida através das pessoas. Porque pessoas certas, pessoas que são de Deus, que procedem sabiamente, que temem a Deus, pessoas que amam o bem, são instrumentos do Senhor e levam bênção aonde elas vão. Aprenda a colocar do seu lado pessoas que agradam a Deus, pessoas ensináveis, pessoas amáveis, pessoas que temem ao Senhor, e aprenda a extirpar as más companhias. Se você identificou uma influência ruim, identificou que a pessoa não aceita mudar, não pretende mudar e gosta de ser daquele jeito nefasto, se aparte. Peça a Deus o discernimento para que você tenha livramentos antes de qualquer dano. Por isso nós oraremos para que haja o discernimento das amizades, não apenas para nós, mas também para nossos esposos e esposas. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, que já nos deu a vitória. Amém? Oremos no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de Davi, Deus de Isaac e de Jacó, eu invoco ao Senhor nesse momento. Senhor, sei que em algum momento desse dia serei acompanhada em oração, em espírito de oração, por essas pessoas que estão comprometidas nesse propósito. E juntos estamos comprometidos com o Senhor, para alcançarmos do Senhor o favor. Pai, perdoa nossos pecados, dá-nos corações limpos, corações perdoadores. E nós liberamos o perdão nesse momento, meu Pai, para que as nossas orações cheguem até o seu trono. Deus maravilhoso, nesse dia 44 do nosso propósito, nós oramos acerca dessa característica tão necessária, que é o discernimento das amizades, a capacidade de retirar do nosso meio, da nossa casa, da nossa vida, aqueles que verdadeiramente servem ao inferno, aqueles que são escravos do pecado e que não têm interesse em mudar. Muitas vezes, meu Pai, estando na casa do Senhor, dá-nos, Senhor, a nós que estamos buscando no Senhor nesse momento, e também aqueles que são alvo das nossas orações, aqueles que estarão conosco dia por dia enquanto existirmos sobre a face dessa terra. Dá-nos essa capacidade de discernir o verdadeiro do falso, o que agrada ao Senhor do que não agrada, discernir aquele que é falsa aparência, que parece ser do bem, mas na verdade é cheio de rapina em seu coração. Dar-nos a capacidade de discernir nossas amizades. Dar-nos sim, Senhor, porque tudo que a gente precisa a gente te pede, porque o Senhor é quem nos dá a vitória. Pai querido e Pai amado, reveste-nos da tua graça, reveste-nos do teu poder. Entra, Senhor, com cura, com libertação
entra com transformação. Agrada-te de nós, agrada-te das nossas escolhas, meu Pai. Sejam as nossas escolhas acerca das nossas amizades aprovadas pelo Senhor. Dá-nos, meu Deus, o discernimento. Senhor, faz que essa pessoa saiba discernir as falsas amizades, saiba discernir aquela ou aquele que se aproxima com segundas intenções, com intenções malignas, e não tenha prazer no mal. Mas seja do Senhor, doce Espírito, conceda-nos essa graça a todos quantos estão verdadeiramente envolvidos e comprometidos nesse propósito, que tem com o Senhor o compromisso de buscar a tua face até o dia da consumação da nossa vitória em Cristo Jesus. É isso que eu te peço, doce Espírito de Deus, e aquilo que não foi pedido, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. Obrigada, Senhor, por ouvir essa oração. Obrigada por essa oportunidade de poder orar com essas pessoas. Senhor, onde a minha voz chegar, chegue também a sua presença, chegue a sua paz, a paz que o Senhor dá, não como o mundo dá. Aleluia. Chegue a sua provisão, chegue a sua manifestação, Deus vivo, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Chegue a tua graça. Louvado seja o Senhor. Obrigada, meu Deus, pela sua resposta. Obrigada por nos dar a vitória. Obrigada, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.